Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 1º de novembro, agora 20 horas e 53 minutos. Nós temos o patrocínio de JazzP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Nosso podcast hoje tem o título de Don't Dream It's Over, uma homenagem ao Crowded House, com o nome do seu grande sucesso. E evidentemente a imagem também nós colocamos ali em função dessa versão mais recente que eles fizeram aí com esse lockdown, cada um na sua casa, fazendo essa gravação muito bonita aí que está disponível no YouTube. Aí a gente recomenda aí para quem gosta aí da música ou da banda, relembrar ali os velhos tempos com a formação da época, né, nos dias de hoje. Então vale a pena aí conferir. E também nós estamos aqui conferindo o mercado, estamos aí às portas da volatilidade, como diz a expressão latina, Aníbal ad portas, né? Aníbal era o general cartaginês que durante as guerras púnicas, na segunda, se a gente não faz uma falha à memória, né? Esteve então muito perto de Roma, ele fez aquela travessia dos Alpes, entrou ali com seus exércitos, ali boa parte mercenários, inclusive alguns gauleses ali junto, porque é contra Roma, então vale a pena, né? E fez aí um estrago aí nas tropas romanas, destruindo os exércitos que eram enviados então para atacá-lo. Então ele ficou por meses ali, praticamente 2 anos, 3 anos, circulando então dentro da Península Itálica e destruindo, então atacando esses exércitos raras, né? O exército romano e sempre ameaçando fazer um cerco à capital. Então a expressão Hannibal at portas mostra que estamos na iminência de ser atacado, né? Porque ele já estaria aos portões da cidade. O que isso tem a ver com o mercado de Bitcoin hoje? Bom, a gente está aí às vésperas praticamente da eleição, né? Estamos já oficialmente quase agora na segunda-feira, pelo menos segundo os principais mercados que a gente acompanha aqui. Greenwich, né? É 3 horas na frente, então agora 20 horas e 55 minutos, às 21 horas lá troca o dia, entramos na segunda e entramos então na véspera das eleições dos Estados Unidos, deve ser nessa terça-feira, se a gente não está enganado. Todo caso, nós temos então a iminência de uma volatilidade, os mercados estão abrindo, o ouro já abriu em queda, a gente já viu o Nasdaq ali recuando um pouco, então até essa situação eleitoral se definir, a gente espera então volatilidade, como a gente comentou no último podcast, isso é a forma que os investidores têm para dizer perdendo dinheiro rápido, ou seja, volatilidade para eles é quando cai. Tá? Então vamos olhar aqui para o nosso mercado, a gente está aqui Bitcoin em Tether, direto da Binance, a gente vê sim uma possibilidade de recuo, a gente pode olhar aqui o MACD então apontando para baixo, mesmo aqui apontando para baixo antes com um ângulo mais exacerbado, nós continuamos tendo uma pequena elevação, ela pode continuar, mas a gente vê a possibilidade de um teste aqui, em função desse evento que está acontecendo aqui e não aconteceu ali, então history doesn't repeat itself, but often rhymes, né? O Mark Twain, a história se repete, não se repete, mas ela rima, né? Geralmente ela rima, então a gente pode ter um recuo aqui, onde está esse valor aqui da média móvel, 12K7, tá? 12K7. Então esperemos aí um recuo aos 12K7, não necessariamente até ali, mas nessa direção, então provavelmente testando os 13K, quem sabe fazendo um intraday abaixo disso, de preferência fechando o dia novamente acima então dos 13K, é muito importante. E a gente vai ficar acompanhando isso, isso pode acontecer sim, em função dessa volatilidade, em especial se ela se manifestar no SP500. Então, olho no lance, né? Já dizia o Silvio Luiz, né? Espero que ainda diga, né? Faz tempo que a gente não acompanha futebol, tá? Vou mostrar para vocês que a gente está acompanhando mais de perto ultimamente. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está com essa sequência de saltos aqui ascendentes no MACD, isso é um bom sinal. A gente está terminando a semana, vamos dar uma olhada no volume bastante fraco, perdão, o dia, né? Bastante fraco. Isso aí não é bom, tá? Não é bom. Isso aí pode ser uma antecedência de uma queda. Ele está começando a perder força. Nós já vamos dar uma olhada no semanal.
tá? E o OBV, ao mesmo tempo, ele está confirmando aqui, pelo menos não tem uma divergência no OBV do deslocamento dos preços. Vamos dar uma olhada então no gráfico semanal. A gente tem uma série de, não uma série, mas é algumas comparações para mostrar ali de outras criptos em relação ao BTC, tá? Para ter uma ideia do que pode acontecer. Aqui a gente segue apontando para cima. Na semana a gente está com mais volume, tá? A gente já passou a semana anterior, isso aqui é positivo. Então, olhando aqui para o passado no gráfico semanal, tudo em dia, nós fechamos mais uma semana então de alta, batemos um recorde aqui, uma marca, não batemos um recorde, mas uma marca que fazia tempo que a gente não cruzava, que foi aqui no final de 2017, primeira semana de 2018, conseguimos fechar uma semana acima daqueles níveis na semana anterior e agora de novo, com mais volume, com menos extensão no corpo, que é natural, porque podemos sofrer ali a tal da realização de lucros, tá? O MACD continua apontando para cima, maravilhoso aqui o cenário, tá? Olhando para esse gráfico, mas isso aqui tudo é o passado, isso aqui não reflete nada do futuro, mas dá uma ideia de momento altista. O dia a gente está dando sinais de perder força, então a gente pode ter um recuo no diário sem perder o momento altista semanal. Esse é o nosso ponto principal que a gente está frisando aqui. Agora vamos dar uma olhada então nas outras coins, aproveitando que a gente está aqui. A gente quer mostrar para vocês Litecoin BTC, o que está acontecendo, só que não é aqui. Não é futures, tá? Olhem que interessante o gráfico da Litecoin em BTC. Então, a gente tem aqui a média das últimas 20 semanas, funcionando aqui com uma resistência bastante forte ao longo de praticamente todo o gráfico. A gente teve curtos momentos, 3 momentos, quatro aqui dá para dizer, onde a gente cruzou essa resistência. E nesse período aqui, de praticamente todo 2020, 2019, 2018, um pouco de 2017, então nós temos 3 anos praticamente e meio, não exatamente, mas quase, 3 anos inteiros e 3 anos e meio. Nós temos aqui de dados, então é bastante, a gente tem 50 semanas, 52 por ano, então nós temos aqui mais ou menos 150 candles, tá? E nós tivemos aqui 4 momentos onde a gente fez o rompimento. Esse aqui está praticamente no escuro, porque a gente não tem dados suficientes para ele formar aqui o MACD, mas olha que interessante como ele foi perdendo amplitude no MACD à medida que ele fazia os cruzamentos. Assim posto, a gente vê a seguinte possibilidade: aguardar um sinal, um rompimento para cima da média móvel, porém o MACD assumir uma amplitude maior do que essa aqui, e quem quer um pouco mais de segurança, maior do que essa aqui, tá? Então, esperar o rompimento para cima da média móvel no gráfico semanal e a amplitude do histograma do MACD superar os máximos aqui dessa pelo menos ou dessa aqui. Então, isso deve dar uma boa perspectiva de se a Litecoin vai se valorizar em relação ao BTC com uma extensão um pouco maior. Do contrário, a gente acaba tendo aqui falsos rompimentos. Aqui foi possível fazer um trade, tá? Vamos dar uma olhada. Aqui a gente teria comprado ela a 8,6 mil e teria vendido ela aqui a 17 mil. Então, tu tem praticamente 100% de ganho em BTC. Tá? A gente sempre tem que se lembrar disso. A gente está comprando massa com arroz, tá? Então, é um pouco diferente. Vamos dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum que tem o Ethereum 2.0 a ser lançado, tá? Então olha que interessante isso aqui. Aqui a gente está na semana olhando para baixo. Aqui a gente está na semana olhando para baixo, o MACD, então tendência de queda, tá? Mas olha só como é bacana isso aqui. Então quem estava comprado em Ethereum e aqui aceitou e fez aqui, tanto faz aqui ou aqui, tá? Fez a saída em 36 mil, né, ou 3,6%, como queiram, ele já está aqui com 2,5%, então ele já ganhou praticamente 30% aqui,
tá? Em BTC. Então, se ele fizer a troca agora, né, dos BTC agora por Ethereum, ele consegue uma quantidade 30% maior, aproximadamente, né? Tem que fazer os cálculos exatos. E quanto tempo passou? Bom, nós estamos falando aqui nós estávamos em agosto, então, final de agosto, então setembro, outubro, 2 meses, 30%, tá? Então, muito interessante a capacidade desse indicador, que é a declividade ou inclinação, né, melhor dizendo, do histograma MACD, tá? Então, vale a pena ficar atento. Às vezes tem alguns indicadores legais. Aí, como eu tinha combinado aí, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente está acompanhando mais de perto. Vamos dar uma olhada aqui. Esse livro aqui, a gente está dando uma estudada nele, tá? Rocket Science for Traders. Não tem nada a ver com foguete, tá? É a maneira do autor dizer, quem é ele, é John Ehlers, e ele mostra técnicas de Digital Signal Processing, né? Processamento digital de sinais aplicados a trades, tá? Então ele vai analisar o mercado financeiro, ele fala da visão que ele tem disso, de como ele obteve esses indicadores, né? Das áreas de geofísica, por exemplo, exploração de petróleo, ele cita aí alguns casos, e como ele adaptou isso, então, para o mercado financeiro. Então, muito interessante, vem de acordo aí com a nossa formação, a gente é engenheiro eletricista, né? Ele também, então a gente acaba tendo aí uma certa afinidade aí com a área do autor, e a gente está dando uma olhada, então, está lendo esse livro, então a nomenclatura dele, as equações que ele coloca, são científicas, tá? Então, coloca ali equações diferenciais parciais, segunda ordem, transformada de Fourier, né? Ele fala transformada de Hilbert. Ah, mas tem livro de análise técnica sobre transformada de Hilbert. Eu não quero nem saber o que tem em livro de transformada de Hilbert em livro de trade. Eu não quero nem saber disso, porque o fundamento matemático desse negócio é tão forte que tu não tem, esse é o tipo da coisa que tu não tem quase como explicar para uma criança de quinta série, tá? Então é algo seríssimo, uma matemática pesada. Então, o que fala no livro normal de trade sobre transformada de Hilbert, transformada de Fisher, eu não quero nem saber, tá? Então a gente tem que estudar a ferramenta matemática, como ela é, entender ela em tempo discreto e aí começar a dar uma olhada em como ela vem sendo aplicada em trade e daí então formar a sua própria opinião, tá? Não dá para ir direto ali no ponto. Tem que ter um embasamento na ferramenta, senão tu vai fazer o que os outros estão fazendo pelo motivo que os outros fizeram, mostrando aqueles backtesting absurdo. Nos últimos 10 anos deu 2%, isso é ridículo, né? 10 anos atrás eu estava com outra forma de pensar, o mercado era totalmente outro, então o que aconteceu há 10 anos atrás não tem nada a ver com agora. Quem acredita nisso é obrigado a acreditar que a refeição que tu fez há 10 anos atrás tem algum impacto na refeição que tu vai fazer amanhã. E quem acredita isso, tchau, tá? Então, por favor, desliga aqui, vai olhar, sei lá, porca-pepa, alguma outra coisa assim, nós não temos nada para acrescentar. Então, desculpem a severidade do comentário, né? Um pouco truculento, mas é assim que as coisas funcionam, tá? E aí a gente dá uma olhada no dólar, o dólar também a gente queria chamar atenção, tá? A gente espera um recuo do dólar, tá? Então isso é muito importante a gente mostrar aqui para vocês, tá? Vamos dar uma olhada. O dólar, ele apesar de estar com uma leve tendência de alta aqui no gráfico semanal, como vocês conseguem ver aqui pelo MACD, tendendo uma inclinação positiva, tá? No gráfico diário, a gente está vendo a possibilidade de um recuo, tá? Então, o que está acontecendo? A gente está com uma leve declividade, ou seja, uma inclinação negativa no MACD, uma leve declividade, tá? E olha só que interessante, aqui a gente tinha mais ou menos aqui ciclos iguais de alta, aqui, olhando a parte positiva do MACD, tá? Muito parecido esses três ciclos de alta no histograma MACD. Agora a gente está com amplitude bem menor e já está com uma declividade negativa, né? Que é uma declividade
Então, o que pode acontecer? A gente está vendo uma possibilidade de um recuo à média móvel, que está aos 5,65. Então, para os próximos dias, ao longo dessa semana, nós esperaríamos um recuo aos 5,65. Tá? A gente acha que o teste aos 5,80 foi feito, a gente está vendo uma possibilidade de recuo no dólar. Não é o meu Deus do céu que recuo, mas a gente está vendo os 5,65 como um alvo, talvez ele passe um pouco, vá até os 5,60, mas isso é em função dessa volatilidade que está acontecendo lá fora. O dever de casa aqui no Brasil não está sendo feito há anos, que é um déficit, né? Não está sendo endereçado, os gastos têm que ser cortados. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não sei, vocês escolheram, está lá para isso, resolvam isso, tá? Então, esse é o problema. Enquanto isso não acabar, aí, claro, as corporações vão ter um ambiente ruim, elas acabam sendo forçadas a pegar empréstimo em dólar, e aí o que que acontece? O endividamento em dólar do Brasil cresce e a pressão em cima da moeda aumenta e ela começa a subir. O dólar, a nossa cai. Mas agora a gente deve passar um período de alívio, tá? Essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Olhe no mercado, até uma próxima. Tchau.